Atenção! Este vídeo tem spoilers e também vale o aviso de gatilho sobre transfobia. Desde que eu me converti em um fã de filmes de terror anos atrás, eu ouvia falar de um filme que é considerado um clássico cult do subgênero slasher. Acampamento Sinistro, de 1983 e escrito e dirigido por Robert Hiltzik. Pois bem, algumas semanas atrás eu finalmente conferi o longa pela primeira vez. E quando eu terminei, eu percebi o quanto eu estava em conflito sobre essa obra. Especialmente graças ao momento mais famoso do longa. A cena final, que entrou para a história do terror como uma das conclusões mais infames já feitas nesse gênero. Mas por que esse final é tão debatido e inesquecível? É por ele ser realmente assustador? É por ele apresentar ideias problemáticas que envelheceram muito mal? Eu diria que é pelos dois fatores ao mesmo tempo. Então hoje vamos relembrar esse clássico cult dos anos 80 para entender por que ele é tão infame. Angela, can you hear me? Acampamento Sinistro já começa nos mostrando uma grande desgraça. Uma família está se divertindo num lago quando um acidente de lancha acaba matando quase todos eles. Corta para alguns anos depois e a gente descobre que somente a filha sobreviveu, a Angela, e ela passou a morar com a tia e com o primo. E a partir daí vemos Angela e seu primo Rick irem a uma colônia de férias. Só que não demora para que os jovens cruéis comecem a fazer bullying com a quieta e tímida Angela. E para piorar a situação, uma série de assassinatos brutais começa a acontecer, colocando todo mundo no acampamento em perigo. E ao ver Acampamento Sinistro, você acaba se divertindo com a tosquice do filme. As atuações caricatas, o roteiro de falas ridículas, as cenas de morte super exageradas. É o típico filme que você sabe que não é uma obra-prima, mas que acaba te divertindo pelo que parece falho ou meia-boca. Mas aí vem a cena final e transforma o longa em outra experiência, uma que é profundamente perturbadora. No final, depois de tantos assassinatos, a gente descobre a verdade por trás das mortes. Quem estava cometendo os crimes era a Angela. Beleza, talvez isso já fosse meio previsível, já que só morriam os personagens que faziam algum tipo de mal pra Angela. Mas o filme quis trazer outra surpresa e essa sim é a parte que faz Acampamento Sinistro ser visto hoje como problemático. O plot twist final é que, além de assassina, a Angela não é uma menina como todos pensavam. Ao ser descoberta com a sua última vítima, vemos Angela num estado de loucura total e vemos claramente o órgão reprodutor masculino. Mas qual é a explicação para esse plot twist? Então, lembram do acidente de barco no começo do filme? A gente descobre que a criança que morreu naquele dia tinha sido a Angela, e quem sobreviveu foi o irmão dela, o Peter. E quando Peter foi morar com a tia, ela decidiu cometer um ato extremamente abusivo. Como ela já tinha um filho, ela achava que agora era a hora dela ter uma menina. Então ela força o Peter a adotar a identidade da falecida irmã dele, a Angela. E é assim que o Peter passa a viver o resto dos seus dias se apresentando como uma garota. Yes, I've always dreamed of a little girl just like you. I mean, we already have a boy. E eu confesso que eu me senti extremamente chocado por esse final. Para começo de conversa, o ato cometido pela tia do Peter é absolutamente horrendo. É um gesto de violência psicológica impressionante. E se a gente for para a imagem final do filme, ela me impressiona pela construção da cena. O que antes era uma figura inocente agora aparece com uma expressão de loucura imensa, olhos arregalados, dentes à mostra, uma trilha sonora angustiante e sons de animais saindo da garganta. E então entram os créditos finais. Ou seja, a gente mal teve tempo de processar a imagem e tudo acaba. O filme eterniza na nossa memória a imagem dessa criança como se fosse um monumento assombroso. Sem contar também a estranheza que é causada pelos efeitos especiais de baixo orçamento. É o jeito tosco que eles pegam uma imagem congelada do rosto da atriz Felissa Rose e sobrepõem essa imagem em cima de um corpo que em nada se parece com o corpo pequeno e infantil que a gente tinha visto ao longo do filme inteiro. É um exemplo claro de vale da estranheza que é causado por efeitos meia-boca. Mas agora me responde, você acha que essa era a intenção do filme? De te causar choque porque os efeitos especiais eram ruins? Ou você acha que eles tentaram nos chocar com a ideia de que supostamente é repulsivo e aterrorizante descobrir uma mulher que tem um pênis?
Pois é, não demora muito pra gente perceber como o final de Acampamento Sinistro escancara uma visão extremamente transfóbica, ou seja, uma visão contra pessoas transgênero. Claro, é importante lembrar que o filme foi feito numa época em que a questão da transfobia ainda não era o conceito amplamente debatido pela sociedade na mesma escala de hoje. Mas isso não significa que a gente não possa criticar essa transfobia. Assim como outras obras que vieram antes e depois, Acampamento Sinistro tenta nos dizer que é pavoroso quando uma pessoa parece ser de um gênero, mas na verdade é de outro. Esse final tenta nos dizer que o fato do personagem na verdade ser um menino é tão chocante, se não mais chocante, do que o fato dele ser o assassino da história. E como a gente já viu pela encenação, eles ainda tentam usar o corpo de uma pessoa transgênero como algo que deve ser visto com repulsa. E é assim então que Acampamento Sinistro reforça o preconceito de que pessoas transgênero estão aqui querendo enganar todo mundo e que por isso elas seriam uma ameaça. Justamente o tipo de pensamento transfóbico que até hoje é usado para agredir a comunidade trans, psicológica e fisicamente. Tendo dito isso tudo, agora é importante eu ressaltar algo sobre o meu lugar de fala. Eu sou um homem cisgênero. Então a minha visão sobre esse final claramente é influenciada por uma série de vieses. E por isso foi inevitável eu ficar curioso para saber a perspectiva que pessoas trans possam ter sobre Acampamento Sinistro. Algo que não foi muito difícil de descobrir, porque bastou uma rápida pesquisa para eu ver que esse filme foi sim muito debatido por pessoas trans. Se vocês quiserem conferir em primeira mão o que essas vozes têm a dizer sobre o filme, é só dar uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo, que eu vou deixar os links ali. Pois bem, ao entrar em contato com essas visões, eu percebi que as opiniões de pessoas trans sobre Acampamento Sinistro se dividem bastante. Para começo de conversa, nem todo mundo concorda que a Angela é uma menina trans. Afinal, não foi o Peter que se identificou como garota. Foi a tia dele que tomou essa decisão por ele, forçando o garoto a ser socializado como Angela. É por isso que muitos enxergam esse personagem como um garoto cisgênero mesmo, um menino que se identifica como menino, mas que todo mundo acredita ser uma garota. Já outras interpretações afirmam que sim, a Angela é uma menina trans. Só que algumas dessas pessoas justificam essa leitura com base não só nesse filme isolado, mas também nas continuações de Acampamento Sinistro. Afinal, a partir do segundo filme, vemos uma Angela mais crescida e que assumidamente se identifica como mulher. Sob essa perspectiva, o caso da Angela seria como descreveu a Alice Collins no seu artigo pro Bloody Disgusting. Por isso, apesar da tia Marta ser louca, ela acabou esbarrando numa pessoa que já era uma garota. E foi um acidente que a lavagem cerebral dela tenha funcionado. E é esse detalhe que me fez perceber algo. Ué, por que alguns precisam buscar nas continuações uma justificativa para classificar a Angela como transgênero? Foi aí que eu reparei como, na verdade, Acampamento Sinistro em nenhum momento deixa explícito com qual gênero essa personagem de fato se identifica. A gente passa o filme inteiro vendo como todos os outros classificam essa criança. Mas a voz que mais importa quase não é ouvida. A da criança, que praticamente não fala o filme inteiro. E quando a criança fala, em nenhum momento ela diz algo que deixe claro se ela se identifica como uma garota ou como um garoto. E isso abre brechas para que alguns enxerguem a personagem de uma ou de outra forma. All right, where do we have to go? Follow me. Mas eu percebi que o que mais divide as opiniões das pessoas trans que eu li na minha pesquisa, na verdade, é outra coisa. A admiração ou a falta de admiração pelo filme. Sim, quase todas as opiniões de pessoas trans que eu vi admitem como o final foi claramente feito com uma visão transfóbica. Mas enquanto algumas dessas críticas não conseguem admirar o filme justamente por conta disso, outras admiram o longa apesar da intenção transfóbica. Basta a gente voltar para o artigo da Alice Collins. Ela relata que conversou com outras pessoas trans que viram o filme e percebeu que muitas delas ficam desconfortáveis com a cena final. Como ela escreve, essas pessoas lidaram com tanta transfobia sendo jogada nelas todo dia só por existirem. Pode ser difícil se divertir com o filme porque esse tipo de ostracismo é nossa existência diária. Por outro lado, outras pessoas trans afirmam que admiram sim Acampamento Sinistro. E as razões variam. Para quem enxerga a Angela como uma menina trans, essa pode ser uma experiência catártica, na verdade. Especialmente pelo fato dela só matar quem foi cruel com ela. A Alice Collins diz: "É bom ver essa garota trans eliminar abusadores ao longo do filme. É a fantasia de vingança definitiva.
Inclusive, essa é uma opinião que também vemos no vídeo da Nyx Fierce sobre esse filme. Even though maybe that thing was intended to, like, do something derogatory, it can still come around to being something that vindicates our experience. Mas lembra que nem todo mundo concorda que Angela é uma menina trans, não é? Há quem enxergue que o Peter é um menino cisgênero. Um garoto que passa o filme inteiro se sentindo desajustado e isolado pela angústia de não se sentir como a menina que todos enxergam nele. Então é como aponta o Kyle Keegan em seu artigo. Sob essa perspectiva, Acampamento Sinistro pode trazer uma leitura de identificação. Para ele, esse é um filme que, empaticamente, mesmo que não intencionalmente, explora a experiência específica de um garoto que é forçadamente designado como garota e socializado como garota. É por isso que Keegan afirma que, apesar de Peter ser um menino cisgênero, a experiência dele traz muitos paralelos de identificação com a experiência de pessoas transgênero. I understand. Please don't. What's the matter with you? E agora, tendo entrado em contato com todas essas visões de críticos e de críticas trans, eu entendo ainda melhor a minha reação inicial com o Acampamento Sinistro. Sendo eu um homem cisgênero socializado como um homem, eu não cheguei a sentir essa identificação com a personagem que tantas pessoas trans relataram sentir. Claro, eu empatizei com a criança, mas identificação mesmo não rolou. E talvez por não ter tido isso, eu não vivi a mesma experiência positiva que tantas pessoas trans relataram ter com o filme. Pra mim, só ficou escancarado mesmo o ímpeto transfóbico do longa e pronto. Mas ao mesmo tempo, a forma como a construção da cena foi feita é tão inesquecível, é tão impactante, que eu não consigo deixar de pensar nessa conclusão. A cara de loucura de quem antes era inocente, os sons aterradores, o quadro congelado que transforma esse rosto em algo eterno e imutável, é uma imagem genuinamente perturbadora, sem a necessidade de toda a transfobia que permeia a cena. E quer saber? No fim das contas, a transfobia do final acaba tendo o efeito oposto em mim. Essa transfobia não me deixa horrorizado por me fazer sentir medo de pessoas trans. Essa transfobia me deixa horrorizado porque eu a enxergo ali. A existência desse discurso no final é mais uma das coisas que me deixa perplexo com ele. E se a intenção do cinema de terror é nos deixar horrorizados, então Acampamento Sinistro conseguiu alcançar esse objetivo comigo. Só não da forma que o diretor provavelmente queria. Quando eu vi Acampamento Sinistro pela primeira vez algumas semanas atrás, eu não sabia dizer direito se eu gostava ou não do filme. Mas agora, depois de ter estudado e pensado bem mais sobre o longa, agora eu consigo dizer: eu até que gosto de Acampamento Sinistro. É uma obra-prima do terror? Não, não é. Mas é sim um filme com mais camadas que aparenta ter num primeiro momento. É sim um filme que consegue me assombrar mesmo depois de dias. E é sim um filme que eu considero relevante de ser estudado e criticado, especialmente no contexto da história do cinema de terror. E se esse é o caso, é muito válido sim que Acampamento Sinistro seja tido entre fãs de horror como um clássico cult. Que coisa boa poder falar de filme de terror no Halloween, né? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E lembrando, se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos no ar, vocês podem se tornando apoiadores da nossa campanha no Apoia-se. Até porque eu produzo vários conteúdos que são exclusivos para os nossos apoiadores. Tem recomendação de filme toda semana, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência. Você confere todos os detalhes da nossa campanha clicando no link que está aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.